Colossenses 1, versículo 13 ao 23. Nós leremos responsivamente. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Versículo 16, podem ler. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Vamos orar? Pedir o seminarista Getúlio que faça oração pela palavra. Ó Deus, nessa noite nós pedimos que o Senhor nos dê pão, pedimos que o Senhor nos alimente, como pastor sustenta e alimenta as suas ovelhas. Amém. Deus, nós clamamos ao teu nome para que possamos ouvir a tua palavra. Pedimos que o teu Santo Espírito ilumine os nossos corações e nossas mentes para que a palavra que foi pregada possa encontrar morada dentro. Amém. Amém. Deus, use o reverendo Ronaldo, que ele possa ser instrumento do Senhor para a pregação, pela iluminação do teu Santo Espírito. Fala ao nosso coração. Amém. Deus, dê-nos pão, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo escreveu essa carta aos Colossenses por volta do ano 55, logo depois de Cristo. Agora, a curiosidade, Paulo não fundou a igreja de Colossenses. Paulo nunca foi na igreja de Colossenses. Paulo estava em Éfeso, ficou ali alguns anos. Ali ele plantou a igreja cresceu, elegeu presbíteros, e um presbítero que era da cidade de Colossenses e estava em Éfeso, chamado Epáfras. Este presbítero voltou para a sua cidade e plantou a igreja ali em Colossenses. Olha que interessante, os presbíteros aí. E irmãos, ali a igreja cresceu, floresceu, deu frutos e um testemunho maravilhoso. Mas de repente começou a entrar heresias dentro da igreja. E aí Epáfras, se você voltar aí no versículo 7, fala: segundo fostes instruídos por Epáfras. Epáfras, que era o presbítero que plantou a igreja em Colossenses, ele volta até Paulo, faz um relato de tudo que aconteceu e também fala de alguns problemas que estavam na igreja. E aí Paulo resolve escrever essa carta, e é uma das cartas mais bonitas da Bíblia. Não poucas vezes, quando a gente lê essa carta, parece que o coração da gente enche. Essa carta vai falar de fé, de esperança, vai falar de céu, de vida eterna, vai falar de consolo, mas principalmente vai falar da primazia de Cristo, que é o nosso tema nessa noite. Olha o versículo 18, fala assim: ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter o quê?
a primazia. Paulo queria mostrar para Colossenses aí a primazia de Cristo, ou seja, Cristo deve ter o primeiro lugar na igreja. Não é o pastor, ainda que vocês possam ficar assim estupefatos. Não são os presbíteros, nem os diáconos, não é o ministério de louvor. É muito bom ter um ministério de louvor abençoado, né? É como se fosse o cartão de visita da igreja, né? As pessoas passam, olham, são atraídos. Muitas vezes na nossa igreja lá no Alto Veracruz, às vezes o ministério do louvor estava cantando, o pessoal parava na praça e ficava ali o tempo todo ouvindo o louvor na praça. Os vizinhos ouviam, porque as casas são muito próximas, mas não é o ministério do louvor o principal da igreja, é Cristo. Cristo tem que ter a primazia, e eu queria falar sobre isso nessa noite. Agora a pergunta, eu vou tentar responder isso: por que tem que ser Cristo e não o ministério de louvor, ou pastor, ou presbítero, ou diácono, ou algum outro ministério? Por que tem que ser Cristo o principal da igreja, a primazia, o primeiro lugar? Por que tem que ser de Cristo? Então, nesse texto aqui, Paulo vai dar um resumo aqui, ó, uma boa aula de cristologia, né? É o que é? Teologia 3, ou 4, ou 5, ou 6, sei lá. Paulo vai dar uma aula sistemática de teologia sobre Cristo. E é o que nós vamos ver agora aqui no nosso texto aqui. Ok? Por favor, fiquem com a Bíblia aberta aí, Colossenses 1, a partir do versículo 3. Agora nós vamos estudar a primazia de Cristo. Cristologia. Por que Cristo tem que ter o primeiro lugar na igreja? E eu vou dizer mais, na nossa vida. Por que Cristo tem que ter o primeiro lugar? Versículo 15, vamos ler? Vou pedir à igreja que leia novamente aí, versículo 15. Podem ler numa só voz, podem ler. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Primeiro aí motivo, por que Cristo tem que ter o primeiro lugar, a primazia na igreja. Cristo, ele é a perfeita imagem de Deus. E somente Cristo é a perfeita imagem de Deus. O versículo fala assim: este é a imagem do Deus invisível. Essa palavra imagem, se a gente olhar lá no dicionário, no original, é eikon. Eikon significa assim, algo que reflete o original. Cristo está refletindo o original de Deus. Ele é a representação visível do Deus invisível. Ele revela Deus para nós. Por isso Cristo tem que ter a primazia na igreja, nas nossas vidas, que através de Cristo nós podemos nos achegar a Deus. Irmãos, presta atenção no detalhe. Nós vivemos um tempo que há muita gente falando muita coisa, e tem muitas pessoas procurando Deus em muitos lugares mais absurdos e inimagináveis possíveis. Mas somente Cristo revela a Deus para nós. As falsas religiões têm se multiplicado, as seitas têm se multiplicado, e as pessoas criaram um jargão: Deus está em todo lugar. Irmãos, Deus está em todo lugar porque Ele é onipresente, mas somente através de Cristo é que nós conseguimos ter a revelação perfeita, adequada de Deus. Veja bem, Adão, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, ok, mas Adão pecou, corrompeu a imagem de Deus que estava nele, e a partir daí, na queda de Adão, todo ser humano que nasce, já nasce com a imagem de Deus corrompida na sua vida. Entende? Você tem a imagem de Deus, amém? Mas está corrompida. Por isso que mesmo, às vezes, uma pessoa não crente,
ela tem a imagem de Deus. Por isso que nós temos que tratar todas as pessoas adequadamente, imparcialmente, com justiça, com humanidade, porque todo ser humano tem a imagem de Deus, mas está corrompida pelo pecado. Nós vamos estudar muito sobre isso em março, quando nós falarmos, né, sobre a queda, né? E depois nós vamos estudar de novo, lá em junho, nós vamos voltar a tratar desse assunto. Mas eu queria que você guardasse isso. Adão tinha a imagem de Deus, pecou, a imagem corrompeu. A partir daí toda a humanidade tem a imagem de Deus, mas está corrompida pelo pecado. Mas em Cristo, que é chamado também o segundo Adão, a imagem de Deus é restaurada em nós. Irmãos, quando uma pessoa recebe Jesus como Salvador, esta pessoa ela é regenerada e a imagem de Deus começa um processo de restauração na vida dessa pessoa. Então a imagem de Deus está sendo restaurada em nós. Irmãos, presta atenção onde eu estou querendo chegar. Deus está fazendo uma nova obra na sua vida, na sua família, um processo de restauração, mas não é imediato. Entende? No dia que você aceitou Jesus, recebeu Jesus como Salvador, como Senhor, o processo começou. Mas esse processo vai levar a vida toda. Só na segunda vinda de Jesus, ou só lá na glória, é que o processo será completado. Ou seja, você nunca vai ter um marido perfeito, uma esposa perfeita, uma família perfeita, um emprego perfeito, uma igreja perfeita. A nossa igreja é muito boa, amém? Amém. Mas ainda não é perfeita. A começar pelo pastor, né? Falar baixinho para não assustar. Mas irmãos, mas a obra começou. John Newton foi um poeta, um teólogo maravilhoso, da época dos puritanos. Ele fala assim: eu não sou o que eu gostaria de ser, eu não sou o que as pessoas gostariam que eu fosse, eu não sou o que Deus queria que eu fosse, mas graças a Deus eu não sou mais o que eu sou. A obra começou, vai continuar até a volta de Cristo e nós seremos perfeitos. Irmãos, quer ver uma ilustração boa para isso? Quem aqui já mexeu com construção, reforma de casa? Ah, muita gente. Quando a gente for construir, a gente já tem muita mão de obra de graça. Irmãos, você já viu quando a gente vai mexer numa casa? Você começa uma obra, dá poeira, dá desgaste, dá cansaço, né? Dá estresse, né? Mas graças a Deus que você começou a obra. Pior seria ficar do jeito que estava, é ou não é? E um dia vai completar a obra. Este é o anelo do nosso coração. Cristo é a perfeita imagem de Deus. Quando você recebe Cristo, a imagem de Deus em nós, começa um processo de restauração. Abre em Hebreus 1, versículo 3. Olha o que diz Hebreus 1, versículo 3. Ele, falando de Jesus, nos versículos anteriores, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto também herdou mais excelente nome do que eles. Este Cristo que habita em nós está fazendo uma obra na sua vida, na sua família, na nossa igreja, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país. Amém? E aquele que começou essa boa obra em vós, há de completá-la até a volta de Jesus. Amém. Mas vamos caminhar mais, volta lá, Colossenses 1, versículo 16. Colossenses 1, versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra,
as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Vamos ler junto o finalzinho? Tudo foi criado por meio dele e para ele. Por que Cristo tem que ter a primazia na nossa vida, na nossa igreja? Em primeiro lugar, Cristo é a perfeita imagem de Deus. Nós não temos essa qualidade, mas está em processo. Segundo, Cristo é o Criador de todas as coisas. Jesus é o nosso Criador, total, plena e completamente. Irmãos, presta atenção nisso. Se Jesus não tivesse nos criado, jamais viríamos a existir. Nós não somos frutos de uma evolução de uma ameba, ou do macaco, ou de uma explosão. Eu brinquei muito com bombinhas, né, garrafinhas, na minha infância. Toda vez que a gente usava uma bomba, destruía alguma coisa e nunca criava nada. Senão agora a gente estava milionário, podre de rico, mais que o Erlon, né? Explosão não cria nada. Uma pessoa bonita, igual você, não pode ter vindo de uma ameba de jeito nenhum. Isso é contra todo bom senso e racionalismo. Olha aqui, olha, fala. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Cristo nos criou. E criou da melhor maneira possível e imaginável na mente da Trindade. Jesus criou tudo e todos. E sujeitou todas as coisas debaixo do seu poder. As nossas vidas, as nossas famílias, o nosso trabalho, o governo, tudo foi criado por Jesus e tudo está debaixo do controle de Jesus. Nada escapa ao controle de Jesus. Quando você olha aí todas as coisas, a palavra lá no grego é tapantá, tapantá. Aí você olha na tradução e é interessante, sabe o que significa tudo? Tudo. É bem claro e objetivo. Eu pensei, vamos ver o que significa tudo. Aí eu fui lá, pesquisei a palavra no grego, tapantá. Agora vou lá no dicionário. Tapantá significa tudo. Tudo está debaixo da criação de Cristo. Não exclui nada. Nada foge. Os seres humanos, os seres animais, a natureza, o universo, os seres espirituais. Aqui faz uma lista aqui, nós não vamos entrar, né, o tempo é gastar muito, né? Fala aí, olha, todas as coisas no céu, sobre a terra, as visíveis, invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por Cristo. E nada foi feito sem a ação direta de Cristo. Irmãos, onde eu estou querendo chegar? Hoje nós vemos muita gente falando muita coisa sobre Cristo que não é verdade. Cristo, ele é o Criador de todas as coisas. Cristo não é uma emanação de Deus. Como dizia muitos anos atrás os gnósticos na época dos Colossenses, eles diziam, Cristo, ele é uma emanação divina. O que é isso? Sei lá. Mas tem muita gente que pensa isso. Irmão, você sabia que apenas a religião cristã aceita Jesus como Deus? Nenhuma outra religião reconhece Jesus como Deus. Os gnósticos na época aqui dos Colossenses diziam que era uma emanação divina, como fosse uma áurea divina, sei lá, né? Os espíritas falam que ele é um espírito evoluído, que chegou ao máximo do grau de evolução do espiritismo. Se você pegar os testemunhos de Jeová, eles pegam uma heresia bastante antiga e veio da época também aqui de Paulo, de um homem chamado Arius, né? O arianismo. Ele diz que Jesus é o primeiro ser criado por Deus. E Satanás é irmão de Jesus Cristo. Os testemunhos de Jeová. Se você pegar o islamismo,
fala que Jesus é um grande profeta. Nada disso, irmão. Jesus é criador de tudo e de todos. Ele não é um grande profeta, ele é o profeta. Ele não é espírito evoluído, ele é o Espírito Santo de Deus, né? Ele não é uma emanação de Deus, ele é o próprio Deus. Amém? Irmãos, Jesus, ele é o Deus criador, ele é o agente da criação, ele é antes da criação. Por isso ele não pode ter sido criado, porque ele é o criador. Lembra João 1, versículo 1? Alguns vão lembrar de cor. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Pura e simples assim. É interessante, eu tenho aqui no meu escritório a Bíblia Testemunho de Jeová. Se você for ali olhar, lá eles não colocam e o verbo era Deus, fala assim, e o verbo era um Deus, com letra minúscula, um tipo de Deus. Mas não é isso que a Bíblia ensina. O verbo é Deus, artigo definido. Irmãos, no versículo 13 ele antecipa aqui e fala assim, ó, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Reino do Filho do seu amor a gente poderia traduzir também como reino do seu Filho amado, ok? Jesus, ele vai lá nas trevas, no império das trevas. Esse mundo jaz no maligno. Quando Adão e Eva pecaram, eles caíram, entregaram o mundo para Satanás. Satanás é o Deus desse século, mas Jesus vai lá nas trevas e te resgata de lá, e te traz e te coloca no reino do Filho amado. Entende? A pessoa sem Jesus, ela está debaixo do domínio da carne e do mundo do diabo. Ela não tem capacidade própria de sair desse estado de escravidão. Mas Deus, Jesus, poder do Espírito Santo, vai lá nesse império das trevas, resgata você e te traz e te coloca na igreja, que é o corpo de Cristo. Irmãos, Deus começou uma nova obra na sua vida, e Deus começou uma nova criação através da igreja. Lembra 2 Coríntios 5,17? E aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram. Através de Cristo, Deus começa uma nova obra na nossa vida, e Deus começa uma nova obra no mundo, uma nova criação, da qual eu e você fazemos parte. A nova criação, ela é feita em Cristo, por Cristo, para Cristo. A nova criação existe para glorificar a Cristo. Fala aí, por Ele e para Ele. Amém? Então Cristo, ele é a perfeita imagem de Deus. Quando você recebe Jesus, o processo de restauração começa na sua vida. Cristo, ele é o criador de todas as coisas, e agora ele criou uma nova criação, da qual nós fazemos parte. Um povo especial, exclusivo, dependente, conectado com Jesus. A igreja, vamos caminhar mais? Cristo, ele é pré-existente. Olha o versículo 17. Vamos ler juntos? Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ou seja, Cristo é Deus, estava presente na Trindade antes de tudo existir. Antes de existir o mundo, Jesus estava ali. A Bíblia diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Jesus é o Pai da eternidade. A ideia ali é que ele é o Criador da eternidade. Entende, irmãos? E esse Jesus maravilhoso, pré-existente, que existe antes de tudo existir, ele está presente na igreja hoje. Ele relaciona conosco através da igreja hoje. Jesus, ele
está presente em todo mundo. Presta atenção nisso. Através da graça comum. O mundo está debaixo do controle de Cristo. O mundo inteiro é alvo do cuidado de Jesus. Nada foge ao controle de Jesus nesse mundo. Irmãos, vejam bem. Se o diabo tivesse o controle desse mundo por um segundo, o mundo estaria muito pior. Ou já teria explodido. Mas o mundo, por causa da graça comum de Deus, Jesus está controlando e cuidando do mundo. Mas existe uma graça especial que é derramada na igreja, na comunhão da igreja, a presença especial de Jesus na igreja. A Bíblia fala em Apocalipse, quando a igreja está reunida, Cristo passeia na igreja, Cristo anda na igreja, Cristo sonda a nossa mente, nosso coração, derramando graça especial na vida da igreja. Esse Deus, Pai da eternidade, que é antes de todas as coisas, está conosco aqui hoje. Amém? Amém. Irmãos, isso é maravilhoso conosco, demais, né? Jesus se importa conosco. Jesus se importa com as nossas necessidades. E Jesus está pronto a nos socorrer nas nossas tribulações. Aqui fala que nele tudo subsiste. Veja bem, nós não precisamos nos sentir desamparados. Nós não precisamos pegar atalho. Nós não precisamos desistir de viver. Nós temos alguém poderoso para nos socorrer nas nossas tribulações. Na história da igreja surgiu uma heresia que é muito ensinada hoje nas universidades. Quando eu estudei na UFMG, um professor ensinou isso e todos os alunos concordaram. E não sei se foi graça ou misericórdia, eu tive que levantar a mão. A gente chama na teologia deísmo, com D de dado. Deísmo. O que o deísmo ensina? Deus é o Criador, criou tudo, criou todas as coisas, mas o homem pecou, Deus ficou frustrado, aí Deus deu corda no mundo e abandonou o mundo. Foi lá para o final do universo, igual Thanos. Não é verdade. É lógico que não é verdade. Deus está presente conosco hoje. Deu uma confusão naquela sala de aula, e foi a única matéria da minha vida que eu ganhei 100. Que eu tive que discutir com a sala inteira. Primeiro eu tive que convencer o meu grupo, aí depois eu tive que convencer a turma toda, e depois eu tive que convencer o professor de filosofia e lógica científica. E aí o pessoal disse: professor, por que o senhor deu 10, 100, né? Era 100 na época. Por que o senhor deu 100 só para o Ronaldo? Assim, porque a lógica dele é muito boa. Na verdade não era minha não, é de C.S. Lewis, né? Mas fazer o que, né? A gente usa o que tem. Irmãos, nós não somos deístas, nós não acreditamos num Deus frustrado que abandonou o mundo. Na teologia nós somos teístas, com T, de Theos, tatu, né? Theos é Deus em grego, que ensina para nós um Deus real, vivo, presente, onisciente, onipotente, poderoso para te socorrer aonde você estiver nas suas tribulações. Ele está ali com você. Este é o nosso Deus. É o Deus que nós cremos, é o Deus que nós relacionamos. Jesus se importa com este mundo caído. A prova disso é a igreja. O processo de restauração, a nova criação começou na igreja e está crescendo, expandindo. Hoje nós somos 1 bilhão, 400 bilhões e não para. Jesus se importa com esse mundo. E Jesus começou um processo de restauração com 12 homens. Foi para 120, 3 mil, 5 mil, uma multidão. Agora 1 bilhão, 400 milhões e não para a contagem. Jesus se importa com esse mundo. E Jesus está planejando a restauração final de todas as coisas. E Jesus se importa com você. Quer ver? Abre lá no Salmo 34, por favor, versículo 4.
Olha o que diz a palavra. Salmo 34, versículo 4 e 5. Vamos ler juntos numa só voz? Salmo 34, versículo 4 e 5. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Olha o 17. Clamam os justos, o Senhor escuta, o Senhor livra de todas as tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Amém? Este é o nosso Deus, Criador, pré-existente, a perfeita imagem de Deus. E por último aqui, olha, Cristo é o Senhor da igreja. Olha o versículo 18, volta lá, Colossenses 1, versículo 18. Por favor, leia aí para mim. Podem ler numa só voz. Colossenses 1, 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Amém. Cabeça da igreja. Tem a ver aí, irmão, aquele que comanda, aquele que orienta, aquele que dá direção, aquele que determina, aquele que dá ordem. Jesus Cristo, Ele é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Irmãos, a igreja não pertence ao pastor. Conselho de igreja é uma grande bênção. São pessoas com pensamentos diferentes, pensando o bem da igreja. Dou graças a Deus pelo nosso conselho, que ainda é diferenciado ainda. Mas a igreja não é do conselho. Louva a Deus pelas primeiras pessoas que começaram a nossa igreja, né? Aqueles que Deus tocou o coração, desafio de fé, sair do seu conforto, seu comodismo. A Vera, primeira a ser recebida aqui na igreja, né? Mas a igreja não é dos fundadores. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja é de Jesus. Jesus é o dono da igreja, o cabeça da igreja, o Senhor da igreja. Jesus é que manda na igreja, é Jesus que fala, que orienta, que determina. É Jesus, tudo nele, através da sua palavra, ele vai dirigindo, corrigindo, abençoando, orientando, né, transformando a igreja, porque a igreja é a agência da nova criação, que um dia nós veremos, se Deus quiser, né, novos céus, nova terra. Todo dia eu canto essa música do Lopes, né, autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto ver esse dia, não passar pela dor da morte. Irmãos, vai ser maravilhoso. A gente tem que entender isso aqui. Jesus é o dono da igreja, Jesus cuida da igreja, Jesus nos comprou para a sua igreja, com o próprio sangue dele, está aqui. Ele foi lá no império das trevas, no domínio de Satanás, nos resgatou, nos comprou de volta, que nós éramos dele, fomos vendidos por Adão e Eva, entregues a Satanás. Agora Jesus vai lá, nos domínios satânicos, né? Fala lá em Pedro que ele desceu aqui às regiões inferiores da terra, o domínio de Satanás, nos tomou, ou nos comprou de volta, pelo seu próprio sangue, sangue valioso, nos regenerou, nos salvou, nos colocou na igreja, que é a agência da nova criação, e Jesus é o cabeça da igreja. Irmãos, todos os eleitos de Deus que foram salvos e redimidos são colocados na igreja, que a igreja é o corpo de Cristo. É na igreja que Cristo manifesta a sua graça especial. A igreja é a agência de Deus na terra, e Cristo é quem comanda essa igreja. E a igreja tem um único dono e Senhor, Jesus Cristo.
e Ele dirige a igreja pela sua palavra eterna, as escrituras sagradas. E vê Mateus 16, eu acho que foi falado esse texto aqui, Mateus 16, versículo 18, quando Jesus institui a igreja, né? Mateus 16, 18: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, a pedra é Jesus, a rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Jesus, edificarei a minha igreja. Irmãos, nós somos a igreja de Jesus, esse Deus criador, onipotente, onisciente, e Ele tem cuidado de nós e vai cuidar de nós, pronto para te socorrer nas suas tribulações, te salvar, te livrar. Queria que você guardasse isto, né? E para concluir, volta lá, Colossenses, versículo 14, versículo 20, duas coisas importantes. Então, irmãos, o objetivo de tudo isso aqui é a glória de Jesus. No entanto, o ser humano, né, é muito beneficiado em duas áreas. Tudo isso visa a glória de Cristo, ok? Mas nós somos beneficiados diretamente em duas áreas. Olha o versículo 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Redenção. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos redimidos por Cristo. Redenção tem a ver, os nossos pecados foram pagos por Cristo, perdoados ali na cruz, na morte de Cristo. Irmãos, Jesus já pagou a sua dívida com Deus, amém? Todos os nossos pecados, passado, presente e futuro, foram encravados lá na cruz. Nós não precisamos mais viver escravizado no pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós estamos debaixo da graça poderosa de Jesus. Nós pecamos porque nós somos pecadores, mas Cristo já pagou a nossa dívida com Deus, e nós não precisamos nos submeter de novo debaixo da escravidão do pecado. Jesus já quebrou a barreira da separação, já nos resgatou, já nos redimiu, já pagou a nossa dívida, Ele já fez tudo. Pastor, como eu vivo uma vida vitoriosa contra o pecado? Vou dar o segredo: anda conectado com Jesus. Jesus já fez tudo por nós, nós andamos com Ele e Ele vence por nós, amém? E o último que ele fala aqui, versículo 20, a reconciliação, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Irmãos, nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Não há mais culpa. Pastor, mas eu errei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu também fiz. Mas a Bíblia diz: aqueles que estão conectados com Jesus não tem mais condenação sobre eles. Não há mais culpa, não há mais condenação. Nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Entende? A morte de Cristo faz com que a paz seja possível na nossa vida, nos eleitos. Quem recebe Jesus como Salvador, recebe o perdão de pecados, a purificação, a limpeza da culpa, a regeneração, uma nova vida, uma vida em abundância, em Cristo. Tudo subsiste nele. Em Cristo nós somos perdoados, regenerados, lavados, purificados, santificados, glorificados em Cristo. Então, irmãos, o grande segredo da vida em abundância qual é? Andar colado com Jesus, conectados com Jesus, diariamente com Jesus. Não saia de casa sem Jesus. Quando nós acordarmos, que o primeiro pensamento seja para Jesus, amém? Durante o dia, que a nossa mente esteja conectada em Jesus. Na hora de dormir,
a gente possa nos voltar para Jesus. Este é o segredo da vida em abundância. E eu falo mais, irmãos, nesses tempos que nós vivemos, você não precisa buscar alegria, paz, satisfação em nenhum outro meio ou lugar ou pessoa. Cristo tem tudo para nós. Nós vivemos uma época de gerações ansiosas, angustiadas, frustradas, depressivas, porque as pessoas estão buscando alegria, paz, onde não tem alegria e paz. Às vezes até tem, mas é passageiro, é terreno, é temporário. Cristo tem uma vida em abundância para nós, mas isto está em Cristo. Entende? Faz sentido? Na nossa conexão com Cristo. Amém? Vamos orar?